Pai esteve com o seu olhar de amor, com o seu olhar de misericórdia. E enquanto Estevão ele era agredido, enquanto Estevão ele era açoitado, apedrejado por pregar o Evangelho, aleluia, Jesus estava ali em pé à direita do trono do Pai. E isso nos revela muita coisa. Eu entendo que Jesus revelava a Estevão ali apoio. Olha, vai até o final, porque eu estou contigo. Vai até o final, porque eu estou contigo. Aleluia. Revelava a Estevão que ele estava no caminho certo, que ele estava na direção certa. E sofrer por Jesus, irmãos, é estar no caminho certo. Se você está sendo perseguido, se você está sendo apedrejado por algum motivo, se você está sendo açoitado por algum motivo, caluniado, acusado de blasfêmia contra o nome do Senhor, creia. Se você está no caminho de seriedade, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Aleluia. E olhar para o alto, no id, é saber que é de lá que vem a sua força, é de lá que vem o seu socorro. Quando olhamos para o alto, nós vemos o rochedo, nós vemos a rocha mais alta, aleluia, e a rocha mais alta é o nosso Senhor Jesus, aleluia. E o que são as pedradas, irmãos, quando nós olhamos para a rocha, que é mais alta do que eu? O que são as pedradas quando nós, que somos fortalecidos pelo grande rochedo, nós somos rochinhas, irmãos. Nós somos fortalecidos pelo grande rochedo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pedradas não serão nada em nossas vidas. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja firmada na rocha da vitória. A igreja firmada na rocha recebe bênção. Então continue olhando para Jesus. Continue olhando para o alto. Você receberá vitória. Você receberá socorro. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Já estou caminhando para o final. E em questão aqui da acusação, eu quero dar um pequeno testemunho. Já dei aqui um outro pequeno testemunho. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu fui num culto de missões numa igreja que sustenta missionários para a Junta de Missões Nacionais, Mundiais também. E quando os missionários eles chegam de viagem da sua jornada, assim como a filha do Irajara também veio descansar um pouquinho, as igrejas sempre acolhem esses missionários porque eles querem ouvir testemunhos para a edificação das suas vidas. E eu me lembro de um missionário chamado Miguel Zucker. Ele era de Minas Gerais e ele veio aqui no Rio de Janeiro e já era um senhor de 73 anos e ele fazia missões na Síria, no campo de refugiados, e eu me lembro que ele estava naquela época andando sempre de calça comprida, porque a esposa dele já havia saído do trabalho missionário, do campo missionário, para cuidar dos seus netos, e ele continuou. E quando ele chegou ao Brasil, ele estava sempre de calça comprida, porque ele não queria que a sua esposa visse uma ferida exposta no seu calcanhar, porque ele foi preso pelos soldados sírios por anunciar o Evangelho e colocaram em seu calcanhar uma corrente muito grande e jogaram ele numa cova a céu aberto, onde ele não tinha como se mexer, e aquela corrente no seu calcanhar ficava roçando e ali comendo a sua pele ao ponto dos ossos ficarem expostos. E depois de 3 dias ele foi solto dessa prisão e ele voltou
esposa, porque o amor dele pela obra era tão grande que ele queria voltar. E ele não queria que essa esposa travasse ele. Ele queria voltar ao campo de refugiados. E esse homem, por amor ao Evangelho, ele não se importava de ser preso. Ele não se importava com as feridas que foram causadas nele, mas o amor pelo Evangelho fazia ele pensar que valia a pena. E ele era conhecido como Tio do Leite, porque ele era responsável por comprar o pão da manhã, e ele comentou que a distância era de mais ou menos 20 quilômetros a pé, e quando eles iam providenciar o pão, eles corriam o risco de serem presos, de serem perseguidos, e era mato de um lado, mato do outro, não tinha moradia, não tinha nada, e eles caminhavam a pé. E aí, um certo dia, ele saiu do campo de refugiados para comprar o pão, e umas criancinhas que estavam brincando chamaram ele: tio, traz leite, traz leite, tio, a gente quer muito tomar leite. E ele disse que o coração dele ficou muito apertado, e ele falou para as criancinhas: então olhem que o tio não tem dinheiro para comprar leite, o tio só tem dinheiro para comprar o pão. E assim ele foi com o coração apertado. Ele disse que ele, mais um companheiro, foi lá na padaria, no estabelecimento, comprou o pão. No caminho não tinha nada, mas quando ele voltou, ele viu como que fala o nome desses negócios que armazena as coisas? Pallet. Ele viu vários caixotes em cima de pallets, e quando ele foi se aproximando, viu escrito líder. E quando ele viu aquilo, ele falou: não acredito, você está vendo que eu estou vendo, esfregou os olhos. E eram caixas e caixas de leite. E eles ficaram maravilhados, e eles já pegaram alguns leites, chegaram lá no campo de refugiados, chamaram outros homens e foram lá buscar o máximo de leite que podiam. E aquele campo de refugiados foram abastecidas, as crianças foram abastecidas de leite por um bom tempo. Sinais e prodígios. Poder de Deus. Milagre. Não tem como não se alegrar, mesmo em meio aos sofrimentos. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Um senhor de 73 anos, enquanto de nós, irmãos, hoje, conforme dizem, crentes Nutelas, sabe, cheio de coisinhas, de escolha, vidas perto de nós. Não somos nem capazes de parar, e eu mesmo me coloco nisso, nem para falar: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Estevão era fortalecido por Cristo até o fim, colocou-se de joelhos e clamou com grande voz para que os perdoassem e adormeceram. Estevão não olhou para o alto, ele estava tão fortalecido por Cristo que, mesmo com o sofrimento do seu corpo, a Bíblia diz que ele clamou com grande voz. O poder do Espírito Santo que estava em Estevão o fortalecia, e com grande voz da alma, com grande voz de quem muito recebeu perdão, de quem muito foi perdoado, clamou a Deus: Senhor, perdoa. Não muitos meses
E ele foi tão imitador de Cristo, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E Estevão repetiu as mesmas palavras de Cristo. Sabe? Jesus perdoou radicalmente seus algozes. Estevão perdoou radicalmente seus algozes. Por amor ao Evangelho, por vários altares que vão ao céu. Sendo parecido com Cristo, perdoou com muito amor aqueles que os apedrejaram. O Senhor Jesus, ele nos chama, queridos, nessa noite a liberar perdão. Uma igreja missionária, uma igreja com o chamado do ID de Deus. Se quer falar do amor de Cristo, se queremos anunciar a Cristo, se queremos falar do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, precisa perdoar. Precisamos perdoar. Mas guardamos rancor, guardamos mágoas, guardamos ressentimentos, guardamos ira. E o sinal que Jesus ele está nos dando nessa noite é que precisamos perdoar. Precisamos rever os nossos conceitos quando dizemos que estamos plenos do Espírito Santo. Não podemos dizer que estamos plenos do Espírito Santo, não podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em mim, mora em mim, se eu não consigo liberar o perdão. E o Senhor Jesus, ele nos chama. Irmãos, Deus falou conosco nessa noite. Falou comigo, falou com você. E ele, assim como ele usou o exemplo de Estevão em minha vida, e já tem alimentado há uns dias com essa palavra. E antes de Estevão ser um diácono, ele já fazia o ID de Cristo. O nosso pai ele falou conosco sobre uma igreja cheia de poder. Ela precisa ser cheia de fé, ela precisa ser uma igreja leal, fiel ao Evangelho, fiel a Cristo. Ela precisa ser uma igreja de testemunho, ela precisa estar cheia da palavra, ela precisa permanecer firme, olhando para a rocha que é Cristo, e ela precisa perdoar. E eu sei que sozinho, irmãos, nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar. Porque ele é o nosso ajudador. E nós dependemos dele. Dependemos da atuação dele em nossas vidas. Mas para isso precisamos desejar, precisamos querer. Porque ele não fará nada sozinho. Mas ele está aqui. Ele está operando em corações. Ele está aqui pronto a trazer transformação para aqueles que quiserem. E ele está aqui pronto a te ajudar, a te erguer, sabe, a ampliar o teu entendimento, a tua visão. Porque ele quer muito te movimentar nesse tempo. Ele quer muito nos movimentar para o louvor da glória.